Olá pessoal, tranquilo? Começamos agora nosso curso de mecânica, que é uma área bastante extensa, mas a gente vai bem devagarinho para não ter crise, certo? A mecânica, ela envolve, pelo menos no primeiro momento, algumas áreas que são interessantes da gente trabalhar. Nós vamos trabalhar com a cinemática, tá? Que estuda o quê? O movimento. Movimento de objetos, né? Corpos pequenininhos, né? Os corpos pontiformes, né? E corpos extensos. Nós vamos começar com os corpos pontiformes, corpos cuja dimensão a gente não está preocupado. Existe também o estudo das causas do movimento, que são as forças. E esse estudo é a dinâmica, a nossa próxima etapa. E ainda, dentro das leis de Newton, dentro da dinâmica, existe lá os corpos em equilíbrio, que nós vamos estudar as condições de equilíbrio dos corpos. Então, tudo isso está associado a esse primeiro momento de mecânica, tá? Nós, especificamente, vamos trabalhar com a cinemática. E dentro da cinemática, conceitos que são fundamentais, né? De espaço e tempo. Espaço, comprimento. Então, aí, no SI, não sei se vocês lembram, Sistema Internacional, então, todo o comprimento é dado em metros. Algumas transformações são fundamentais. Então, por exemplo, 1 quilômetro, esse K aqui quer dizer 1000, né? Então, 1000 metros. Então, 1000 metros. Colocar em potência de 10, né? Então, 1000 é 1 vezes 10 é a terceira. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Tranquilo? Centímetro, 0,01 metro. É legal que vocês saibam também colocar em potência de 10. Então, é 1 vezes 10 a menos 2. Como que a gente faz isso? Observa. Quando o expoente aqui for positivo, tá vendo? Ó, é porque o número que está aqui, ele não é 1, ele não é pequenininho, ele é grandão. Então, ele tem quantas casas? Ele tem 3 casas depois do 1. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Agora, quando essa potência aqui, quando esse expoente for negativo, significa que esse cara aqui não é 1, ele é menor que 1. E quantas casas eu tenho que andar para chegar no número que eu quero? 2 casas. Então, ó, 1, 2, beleza? Então, 0,01. Olha só como é que fica o milímetro, né? 0,001. Ó, esse expoente é negativo, né? Então, eu vou andar quantas casas aqui? 3 casas, né? Ó, vou andar 1, 2, 3, 0,01. Fundamental saber fazer operações com potência de 10, tá, gente? Então, dá uma olhada na matemática lá. Outro conceito fundamental para nós, que envolve algumas transformações, é o tempo. E no sistema internacional, o tempo é dado em segundos. E aí, caso tenha necessidade, 1 minuto, 60 segundos, cada 1 hora, 60 minutos, 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos, tá? Fundamental essa primeira parte. Bom, alguns conceitos são interessantes. Por exemplo, para eu saber se alguma coisa está em movimento ou repouso, eu tenho que eleger um referencial. Então, vamos imaginar que esse garoto aqui seja o referencial para a gente e tem alguma coisa se movimentando. Essa coisa, ela vai andar por algum lugar. Esse algum lugar, esse caminho é chamado de trajetória, que eu posso até orientá-la, né? Nós vamos ver depois que a gente vai orientar. Imagine então que o Woodstock, né? Está aqui, para quem não conhece, é das antigas. O Woodstock está aqui e ele vai percorrer essa trajetória, né? Essa trajetória. Beleza? Então, o Woodstock aqui para nós, como a gente não vai preocupar com o tamanho dele, ele é um ponto material. Então, veja, um referencial, né? Então, veja que a trajetória depende do referencial, né? Então, um referencial que identifica o movimento de alguma coisa, essa alguma coisa é um ponto material que passa por alguns lugares, que é a trajetória, que é o caminho. Beleza? Nessa trajetória, eu vou colocar uma origem, que não significa que ele começa na origem, significa que a partir daqui eu vou contar distâncias, tá? E aí vão ter alguns lugares onde o Woodstock vai passar. E eu vou dizer o seguinte, ó, desses lugares para a direita serão lugares positivos, e dos lugares para a esquerda serão lugares negativos, né? Vamos ver? Ó, local A, um lugar negativo. O que significa essa plaquinha aqui? Que ela está da origem 20 metros. Mas como ela está do lado esquerdo, menos 20. O que significa essa plaquinha aqui? Que a posição B, que esse lugar B, está a 10 metros da origem. Como está à esquerda, negativo. E assim vai, né? Ó. Aqui está 10 positivo, gente, né? Então significa que está a 10 metros da origem, mais para o lado positivo. A mesma coisa, 25, a mesma coisa, 40. Então todas essas plaquinhas aqui são as posições, são os lugares.
que o Woodstock vai passar, né? Se é que ele vai passar, ele pode parar em algum lugar, mas ele está passando por aqui nessa trajetória, né? E não interessa muito se ele vai parar aqui, vai voltar, tal. Por enquanto, na trajetória está demarcado alguns lugares. Bem, então, posição, que vai ser chamado de S, né, de space em inglês, essa posição remete a um lugar, um local, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho local A, então menos 20 metros. Local SB, menos 10 metros, né? Então está se referindo aqui a posição do A, menos 20, posição do B, menos 10. E assim algumas, né? Posição de D, posição de E. E qual seria a posição da origem? Zero, né? Então a posição da origem seria zero, porque eu começo a contar a partir dela aqui. Tranquilo? Agora, será que se o Woodstock tivesse, por exemplo, sei lá, aqui no D, por exemplo, se o Woodstock tivesse aqui, será que ele andou 25 metros? Então, a posição só indica o lugar onde ele está, mas não quanto que ele andou, porque eu não sei de onde ele saiu, ele pode ter saído de alguns lugares aqui. A grandeza que vai me dar a evolução é o que a gente chama de deslocamento. Aí é o nosso delta S, delta de variação, né? Toda vez que apareceu delta, gente, vocês podem pensar em alguma coisa final menos inicial, tá? E assim, tá lá, o delta S, o nosso deslocamento, é a posição final menos a posição inicial. Vamos pensar? Vamos ver alguma coisa aqui, ó. Olha, vamos imaginar que eu tenho um deslocamento de A até B. Tá lá, de A até B. De A até B, de A até B, vou dar um pau aqui no mouse, de A até B, eu tenho posição final B menos posição inicial A. Tranquilo, gente? Ó, posição final, posição inicial. Então, de delta S de AB, significa que ele vai sair do A e vai chegar até em B. Então, SB, final, SA, inicial. Quem que é o SB? Eu vou lá, SB é menos 10. Coloca menos 10 no lugar do SB. Menos, que é o menos da sentença, vai aparecer aqui, né? Menos a posição de A. Mas a posição de A é menos 20, então menos, menos 20. Nessa continha fica menos 10, menos, menos, mais. Menos 10 mais 20. E aí, menos 10 mais 20 vai dar quanto? Mais 10. Viu que deu positivo? Então, o que significa que deu positivo? Significa que ele andou para a direita, de A para B. Quando ele andar a favor da trajetória, a gente diz que esse movimento ele é progressivo. Tranquilo? E se fosse de E até C? Vamos pegar aqui no desenho, ó. De E, andasse até C. Como é que ficaria? Mesmo conceito, ó. Final, inicial. SC é o final, tá vendo? De E até C. Então, C é o final, E é o inicial. SC menos SE. Tranquilo? Quem é o SC? Vamos lá ver quem é. SC é 10. Coloquei o 10. Quem é o SE? O SE é 40. Então, é 10 menos o mais 40. E aí fica mais 10 menos 40 menos 30. Puxa, mas por que deu negativo? Então, ele saiu daqui e veio para cá, ele andou contrário, ó. Tá vendo? Então, ele é um movimento retrógrado. Tranquilo, gente? Movimento progressivo anda a favor da trajetória. Movimento retrógrado anda contrário à trajetória. Tá? E aí você tem os sinais do ΔS que indicam isso. ΔS positivo, movimento progressivo. ΔS negativo, movimento retrógrado. Tranquilo? Agora, pode ser que ele vá de B, vai até D, e depois ele volte no B. Então aqui, deslocamento de B, D, B. Qual a posição final? B. Qual a posição inicial? B. Espera aí, SB menos SB dá quanto? Zero. Nossa, o que significa? Que ele não evoluiu. Então, nesse deslocamento B, D, B, B, D, B, ele não evoluiu. E não evoluiu mesmo, né? Porque ele ficou no mesmo lugar. Ele, na verdade, não ficou. Ele foi e voltou e está no mesmo lugar. Então, ele não evoluiu na trajetória, né? Delta S é zero. No entanto, ele acabou percorrendo 35 metros, ó. 10 aqui e mais 25. Então, 35. Depois ele anda mais 35 para voltar. Então, quanto que ele percorreu no total? 70 metros no total. O que significa que há uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. Deslocamento é evolução, distância percorrida é quanto ele andou mesmo. Tá bom? Tranquilinho? Tá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre rapidez, né? Porque aquele deslocamento ele pode fazer num determinado tempo. Quanto menos tempo, mais rápido ele é. Portanto, a velocidade média, a velocidade escalar, a priori, né? Velocidade escalar, ela nos dá a noção de rapidez, tá? Quanto mais
rápido, menos tempo ele está fazendo aquele deslocamento, aquele percurso. Beleza? Então, para a gente calcular a velocidade média, a gente pega o ΔS e divide pelo tempo. Né? Como eu falei, quanto menos tempo, mais velocidade, mais rápido ele é. Medido no sistema internacional, metros, que a gente viu, segundo tempo. Às vezes, né, eles dão quilômetros por hora. Quando o cara der quilômetros por hora e você quiser transformar em metros por segundo, então, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Por exemplo, 72 quilômetros por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, 72 quilômetros por hora equivale a 20 metros por segundo. Então, quer dizer que 72, né, vale 20, 10 vale 36, né? Então, você pode fazer brincadeiras com isso, né? Pode fazer brincadeiras com isso aqui. Mas é sempre útil. O 3,6 vem da onde, gente? Lembra do 3.600 da hora? Né? Então, o 3,6 vem lá do 3.600 da hora e do 1.000 metros, né? 3.600 dividido por 1.000, tá? Que daí que vem o 3,6, tá bom? Beleza. Então, agora eu vou pegar essa sentença, o ΔS, e vou transformar em posição final, posição inicial. Assim como eu pego o ΔT e vou transformar em tempo final, tempo inicial. Tranquilo? Aí, como normalmente o tempo inicial a gente zera o cronômetro, zero, como é que fica essa sentença? Fica S final menos S inicial pelo tempo. Se eu passar para cá multiplicando, eu vou ter V vezes T, S menos S0. Tranquilo? E se eu passar esse zero para cá, olha só o que eu vou obter, ó. O que a gente chama de função horária, né? Então, passando, ó, deixando o S sozinho, passo para lá o S0, VT. Cada uma dessas letras tem um significado que é importantíssimo. Ó, esse cara é a posição final, esse outro aqui é a posição inicial, e essa aqui é a velocidade. Eu não preciso nem falar que o T é tempo, tá? Então, essas funções horárias, essa função horária aqui, chamada função horária. Por que é função horária, né? Porque ela depende do tempo. Conforme o tempo muda, a posição final também muda. Então, esse cara aqui e a velocidade é uma constante. Característica do movimento uniforme, ter velocidade escalar constante. Tranquilo? Beleza? Aí tem uma classificaçãozinha, ó. Imagina que você tenha lá uma trajetória orientada para a direita e o Woodstock está indo para a direita, né? Significa que essa velocidade é positiva e o movimento é progressivo, como a gente já tinha falado lá no deslocamento. Da mesma maneira, se essa trajetória está orientada para a direita, mas o Woodstock vai para a esquerda, então a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Bem tranquilo, né? Tranquilo. Vamos fazer um exercíciozinho rápido. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. E às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então a gente precisa saber qual é a história desse cara. Então, se você puder fazer um desenho, é legal. Um desenho fica bem fácil, ó. No quilômetro 30 ele está no T1, né? Então no quilômetro 30 ele está no T1. Passado o intervalo de tempo, ele está no 240. Então, ele deslocou, teve um ΔS e teve um ΔT, que é o que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Ó. No T igual a 6 horas, ele está na posição 30 km. No T igual a 9h30, ele está em 240. Quanto que ele andou de espaço, então, né? Do espaço ele andou final, inicial, 210. Quanto ele andou de tempo? Bom, tempo final, tempo inicial. Tempo final, 9h30. Tempo inicial, 6 horas. Então, quanto que ele andou? Está lá, 3 horas e meia. E agora, o que a gente faz? Agora eu tenho o deslocamento e eu tenho o tempo. Se eu quero saber a rapidez, está lá, vai ser ΔS sobre ΔT. E aí a gente tem 210 dividido por 3,5, que vai dar 60 km por hora. Tranquilo, gente? Beleza, né? Sossegadinho? Tá. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com a velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 km, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75. Qual a velocidade escalar média do ônibus no percurso todo, de Santos a Florianópolis, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Vamos devagar. De Santos até Curitiba, primeira parte. Ele anda 480 com a velocidade de 60. Então aqui vai ter o 480, aqui vai ter o 60, né? Vamos lá. Olha lá. O nosso ΔT vai ser
480 e aqui vai ser 60. Ele vai gastar um tempo para isso. Quanto ele vai gastar? 8 horas. Beleza? Isso de Santos até Curitiba. Tá. De Curitiba a Florianópolis, vem o mesmo esquema, né? Ó, velocidade, ΔS sobre ΔT, passa o ΔT para lá e a velocidade vem dividindo, né? Ó, o ΔT passa multiplicando e a velocidade passa dividindo. Então você tem um ΔT que é o ΔS sobre V. Quanto que ele andou de Florianópolis? Florianópolis, 300. A quanto de velocidade? 75. Então quanto ele gastou? 4 horas. Beleza? E quanto que ele andou no total? Bom, no total ele andou aquela parte de Santos a Curitiba, que é quanto, né? Ó, de Santos até Curitiba é 480. E depois de Curitiba até Florianópolis, 300. Então vamos ver? 480 mais 300, que vai dar 780. Beleza? Em quanto tempo? Ele gastou 8 horas no primeiro, 4 horas no segundo trecho. Então ele gastou 12 horas no total. Conclusão, a velocidade média total do percurso vai ser tudo que ele andou por tudo que ele gastou em tempo. Vamos ver? 780 por 12, que vai dar 65 km por hora. Beleza? Tá tranquilo, né? Então tá. Continuamos então. Vamos imaginar então agora um móvel, aí sim, fazendo uma descrição numa tabela. Então você tem uma tabelinha aqui, o móvel realiza movimento uniforme, velocidade constante, lembra disso? Seus espaços variam com o tempo, tal. Então 0 segundo, 1 segundo, 2, 3, 4. Posição 20, 28, 36, 44, 52. Se você observar bem, olha só. Em 1 segundo, ele andou quantos metros? 8, né? Mais 1 segundo, quanto ele andou? 8, né? Mais 1 segundo, quanto ele andou? 8, né? Mais 1 segundo, quanto ele andou? 8. Então ele está andando 8 metros a cada segundo. O que será que é isso? Então, calma, vamos devagar. Determine o espaço inicial e a velocidade. Vamos ver? O espaço inicial é onde ele começa, 20. E a velocidade, gente? A gente já percebeu quanto que vai dar, né? Se eu pegar qualquer intervalo aqui, ó, qualquer intervalo de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, de 1 a 2, de 2 a 3, não interessa. Quanto que ele vai ter? Bom, vamos pegar um intervalo qualquer aqui, ó. Se a gente pegar o primeiro, de 20 até 28, vai dar quanto? Vai dar 8, né? 8 em 1 segundo. Qual a velocidade? 8 metros por segundo. Então agora eu já tenho a posição inicial e a velocidade. O movimento é progressivo ou retrógrado? Gente, o tempo foi passando e o espaço foi crescendo. Então ele caminhou a favor, né? Posição, a velocidade positiva. Tá lá, progressivo. E a função horária? S igual a SO mais VT. Gente, quem que é o SO? Eu tenho? Tenho. Quem que é o V? Tenho? Tenho. Então olha só. Tá lá, função horária. Tranquilinho com isso? Beleza, né? Tá. Agora vamos pensar no outro aqui, ó. É dada a função horária S igual a 20 menos 4t. É diferente dessa, né? Essa aqui ele é progressivo, tá vendo? Essa aqui, ó, ele é retrógrado, né? Tá andando ao contrário da trajetória. Descreve o movimento de um ponto material num determinado referencial. Os espaços são medidos numa trajetória a partir do marco zero. Os instantes t são lidos num cronômetro. Então vamos a partir dessa aqui e vamos ver o que a gente consegue. Observe para essa sentença aqui. Identifica qual é a posição inicial e a velocidade. Se a gente lembrar, gente, posição inicial e velocidade, S0 e V. O S0 está no lugar do 20 e o V está no lugar do menos 4. Portanto, está lá, posição inicial 20, velocidade menos 4. Só lembrar da sentença. Que tipo de movimento é esse? Gente, a velocidade dele é negativa. Então, ele é um movimento retrógrado. Quando o espaço do móvel quando t é igual a 2. Se eu já tenho uma sentença, que é uma função horária, se eu colocar 2 horas no lugar do tempo, eu vou ter a posição. Tranquilo? Então, se eu colocar 2 horas no lugar do t, olha só o que vai dar. Colocando 2 horas no lugar do t, vai ficar lá S igual a 20 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 20 menos 8, que dá, olha lá, 12. Então, após 2 horas, ele está na posição 12 quilômetros, certo? Meio tranquilo isso, né? Pensa bem, ó. Se essa é uma função horária, ele começou do 20 e a velocidade dele é 4 km por hora, a primeira hora ele andou 4 para trás, então ele vai estar na 16. Na segunda hora ele andou mais 4, de 16 menos 4 dá quanto? 12, que é o que tem aqui. Então você pode fazer também dessa forma. O
O instante quando o móvel está na posição do espaço igual a 8. Bom, agora nós vamos fazer o contrário. Aqui nós colocamos no lugar do T, 2. Agora nós vamos colocar no lugar do S, 8. Vou colocar aqui, ó, S, 8. Vamos ver o que vai dar? Olha lá, ó. No lugar do S, 8, tá lá. Passo o 20 para lá, fica menos 20. Então fica 8 menos 20, tá? 8 menos 20. Mas aí, como fica desse lado menos 20, aqui é menos 4, a gente multiplica por menos 1, e aí vai ter 4t igual a 20 menos 8. E aí a gente vai ter 3 horas, né? Tá lá, ó, 20 menos 8 é 12. O número que multiplica 4 para dar 12 é 3. Então ele gasta 3 horas para estar lá. Tá bem, é algo que dá para a gente olhar para cá. Ó. Ele começou do 20, andando a 4 km por hora, na primeira hora ele andou 4 para trás, 16. Na segunda hora ele andou 4 para trás, 12. Na terceira hora andou mais 4, né? 12 menos 4 dá quanto? 12 menos 4, quanto dá, gente? Quanto dá? Quanto dá? 8. Beleza. Aí gastou 3 horas. Tranquilo, né? O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então aí a origem dos espaços é o S igual a 0. A gente vai fazer a mesma coisa. Colocar no lugar do S 0. E aí, substituindo o S igual a 0, o que a gente vai ter? 4, passo menos 4t para lá, fica mais 4t igual a 20, 1t igual a 5. Tá lá. E a gente consegue fazer bem tranquilinho os exercícios. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos um pouquinho. O movimento uniforme, ele tem gráficos, né? As representações gráficas dele. E a gente vai ver com muita tranquilidade esses gráficos. Observe só. Imagina o Woodstock andando numa trajetória. A origem está aqui, ele começa para frente da origem, né? Andando de forma progressiva. Como é que seria o gráfico desse cara aqui? Olha lá. Ó. Exatamente assim. O cara fala, nossa, poxa, quanta coisa! É super simples. Ó. Conforme o tempo passa, ó, ele começa de uma posição acima da origem, né? Ó, ele começa numa posição para frente da origem e anda para frente. Ó. E anda para frente, ele só vai aumentar os espaços, só anda os espaços andando para frente. Ó. Tá lá. O que significa essas coisas todas aqui? Significa que se você pegar esse lado, formar um triângulo, esse lado você tem ΔT. Esse lado você tem ΔS. O que é ΔS dividido por ΔT? É velocidade. E o que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Tangente do ângulo θ. Então a gente diz que a tangente do ângulo θ é a velocidade do movimento. Tranquilo? Outro caso. Agora o Woodstock começou da origem e anda para frente. Olha como é que é o gráfico dele. Começa da origem, andando para frente. Mesma coisa, mesma coisa. Aqui ele começou para frente da origem, com a posição inicial positiva, e aqui ele começou na origem, andando para frente. Outro caso. O Woodstock agora começa atrás da origem, então ele vai ter uma posição inicial negativa, né? Olha lá, ó. Posição inicial negativa, andando para frente. Tá lá. Esses três gráficos são retas ascendentes, porque ele é progressivo. Mas ele pode começar depois da origem, na origem ou antes da origem. Que é o desenho aqui. Começa depois da origem, na origem ou antes. Não tem outra posição para ir, né? Então esses são os três únicos gráficos de movimento progressivo que você vai ter. Agora, a gente vai ter movimento retrógrado. Então imagina a mesma trajetória, só que agora o Woodstock andando para trás. Começa para frente da origem, andando para trás. Tá lá, velocidade negativa, movimento retrógrado. Olha como é que seria, ó. Começa para frente, agora andando para trás. Observa que agora essa reta está assim, ó. E nesse ponto aqui ele está passando pela origem. Olha lá, ó. Ele começa aqui e vai andando, ó, passando pela origem. Esse ponto aqui, ó, é esse ponto aqui, ó. Tranquilo? A mesma coisa, a mesma coisa. A gente usa os mesmos artifícios da tangente, do ângulo, só que aqui como o ângulo é suplementar, ou seja, soma no 180 graus, aí ele vai ter um valor negativo, que exatamente mostra que a velocidade é negativa porque o movimento é retrógrado. Tranquilo, né? Mas continua sendo ΔS, ΔT, triângulo retângulo. Outro caso. Agora ele começa da origem e vai para trás. Do mesmo jeito, começa da origem e vai para trás. Tá lá. Outro caso. Ele começa para trás da origem e vai para trás. Então ele começa da posição inicial negativa e vai para trás. Então os três gráficos são gráficos descendentes, né? Tá lá, ó, desse jeito. Simboliza que é um movimento retrógrado. É bem tranquilo, bem fácil. Se tiver alguma dúvida, revisita a aula, tá? Vamos andando. Como é que seria o gráfico da velocidade? Bom, velocidade no movimento uniforme ela é sempre constante, gente. Só que ela pode ser positiva, então tá aqui, ó, tá vendo esse verde aqui, ó, tá para cima do eixo, ó, né? Então aqui eixo velocidade, tempo.
E aqui ela está para baixo do eixo, ó. Tá? Então, velocidade, tempo. Se está para cima do eixo, velocidade positiva, movimento progressivo. Se está para baixo do eixo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Uma coisa que é interessante é, observa, se você calcular esta área vai dar o ΔS. Por quê? Porque na fórmula da velocidade, velocidade é ΔS sobre ΔT. Se você passar o ΔT multiplicando V, dá o ΔS, tá? Mas é uma propriedade que a gente vai deixar clara aqui, ó. Todas as vezes que você tiver um gráfico velocidade por tempo, a área que você calcular aqui, mas só vale por velocidade por tempo, tá, gente? A área será numericamente igual ao deslocamento, tá bom? Sempre, tá? Bom, outra coisa que é interessante, vai ajudar a gente pra caramba também na hora de resolver exercício, é a velocidade relativa. Funciona mais ou menos assim. Imagina que você esteja num carro andando a, sei lá, 100 km por hora na estrada. E aí você vê um carro lá na frente, e esse carro lá na frente está andando a 80, tá bom? Você vai passar pelo carro, né? Vocês estão no mesmo sentido, vai passar pelo carro. Então o carro está 80, você está 100, você passa no pau? Não, né? O que você faz? Você vai passando devagarinho, que é como se aquele carro da frente tivesse parado e você estivesse andando a 20. Então a gente diz que quando os móveis estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é um menos o outro, maior menos menor. Agora, você já teve a sensação de andar a 200 km por hora? Ah, não, nunca andei. Não é... Já sim. Se você estiver andando na estrada a 100 km por hora e tiver um cara no outro lado, na outra pista, né? Tomara na outra pista, não vai colidir. Na outra pista, andando a 100 em sentido oposto, é como se você tivesse parado e o cara estivesse andando com 200. Aquela sensação de 200. Então, a velocidade de móveis em sentidos opostos, a gente soma as velocidades. Então, recapitulando. Se a gente estiver no mesmo sentido, a gente subtrai velocidades. Se a gente estiver andando em sentidos opostos, a gente soma velocidades. Como vai ser isso? Um exemplo. Duas estações A e B são separadas por 200 km. Então, 200 km. Pela estação A passa um trem, tá lá, no sentido de A para B. Então, você tem lá um trenzinho da A para B. Esse é o trem P. E de B para A passa um trem também, só que é o que? O trem Q. Então, um é progressivo, né, que ele está colocando como progressivo, está andando a favor da trajetória, o outro é retrógrado. Tá bom. E os trens P e Q têm movimentos de velocidade constante, movimentos uniformes, onde os valores da velocidade do trem P é 70 e do trem Q é 30. Ele quer saber qual é o instante e a posição do encontro. Então, exercício clássico de prova de vestibular para quem vai fazer vestibular, né? Tá lá. Como é que seria? Vamos primeiro pensar no trem P. O trem P tem uma função horária, então eu vou pegar e vou fazer o seguinte: qual vai ser a origem, qual vai ser a minha... Onde eu vou botar meu referencial? Gente, eu vou colocar meu referencial aqui, ó. Nesse cara aqui, ó, no A, tá? Onde o trem P sai. Se o meu referencial está aqui, a posição inicial do trem P vale quanto? 0, né? Então a minha função vai ficar 0. E como ele está andando para frente, a velocidade dele vai ser positiva. E se a velocidade dele é 70, então vou colocar lá 70 km por hora. Então, 0 de posição inicial, 70 de velocidade. A minha função, então, horária ficou assim. E a do trem Q? A mesma coisa. Só que o trem Q, ele começa com a posição inicial a 200 metros do meu referencial aqui, ó. Né? Ele começa aqui, ó. Meu referencial está aqui, ó. Então, eu não posso mudar o referencial, porque eu tenho os dois, ou três, ou quatro móveis, e uma vez que eu elegi o referencial, não muda mais, tá? Então, como é que ficaria o trem Q? Posição inicial agora é 200, e a velocidade dele é menos 30. Professor, por que é menos 30? Porque ele está andando contrário à trajetória. Então, olha como é que ficou a função horária dele, ó. Tá vendo? Tranquilinho, né? Agora, olha só. Ele quer saber posição de encontro. Então, o que eles têm em comum quando eles estão se encontrando? O mesmo lugar. Né? O mesmo lugar. Então, a gente vai pegar essas duas equações, essas duas funções, e vamos igualar as duas. Né? O SP e o SQ. Tá lá. Igualando SP, 0 mais 70, com 200 menos 30. Tá aqui. Tá lá. Aí eu jogo todo o 30 para cá, então fica 70 mais 30, que é igual a 200. Tá ali um tempo de 2 horas. Então ele vai se encontrar depois de quanto tempo? Depois de 2 horas. Mas aí, como é que eu vou saber a posição do encontro? Gente, substitui esse tempo nas funções, ó, nas duas, para você ver. Ó, substituindo T por 2, lá no trem P, colocando aqui 2, dá 70 vezes 2, 140. Tá lá.
Substituindo no trem Q, tá lá, colocando 2 aqui, vai dar 30 vezes 2, 60. 200 menos 60, 140. Então, quando você estiver fazendo exercício de encontro, basta que você ache o tempo igualando as funções, monta as funções horárias, monta de um, monta do outro, faz o desenho para você não errar sentido, iguala as duas, acha o tempo e substitui em uma só, não precisa substituir nas duas. Mas também é possível você resolver um exercício, o mesmo exercício, de uma forma um pouco diferente. Como assim? Vamos usar a velocidade relativa, que a gente aprendeu agora há pouco, tá? Por velocidade relativa, funciona assim. Os dois estão em sentidos opostos, concordam? Se os dois estão em sentidos opostos, então, peraí, a velocidade é somada. O que é essa velocidade de 100? Gente, é como se o B tivesse parado e o A estivesse andando com 100. Como eles querem se encontrar, e supostamente o B estaria parado e o A andando com 100, o A teria que andar esse tempo todo aqui, essa distância toda aqui, ó. Se ele anda 100 km em uma hora, e ele tem que andar tudo isso para encontrar, então, tudo isso é 200, ele vai gastar 2 horas. Tá lá, olha lá. Sacou? 2 horas. Então, você usa a velocidade relativa, você pode fazer, de vez em quando, você pode tentar fazer até de cabeça, que o pessoal fala, né? Mas a gente colocou aqui para ficar bem bonitinho, ó. Assim, tal, tanto explicadinho. Se o B tivesse parado, teria que deslocar 200 km. Usa a sentença, V delta S sobre delta T. Então, a velocidade relativa é 100. Qual a distância que ele tem que andar? 200. E aí você tem 2 horas. E agora, para saber a posição? Bom, em 2 horas, na hora que eu voltar, o que o A vai fazer? Gente, o A não tinha uma velocidade de 70, aqui, o trem P, que estava em A. 70 km por hora, em 2 horas ele vai andar quanto? 140. Então, em 2 horas, esse cara está na posição 140. Está lá, ó. Em 2 horas, ele está na posição 140. Como ele saiu do zero, né? Como ele saiu do zero, então a posição final dele é 140. Ok. E se eu quiser saber do B? Bom, o B tinha velocidade de 30, tá vendo? Ó? Então ele vai andar quanto? Ah, ele vai andar menos 60. Mas ele saiu de 200, ó. Se ele andar menos 60, onde é que ele vai estar? Ele vai estar no 140 também. Tá lá, ó. E aí, 140. Conclusão, você consegue fazer exercícios de encontros por velocidade relativa ou por função horária. Você escolhe o mais adequado para você na hora, tá bom? Revisite a aula, assista de novo, guarde, pare, olhe, entenda e vai dar tudo certo. Tranquilo? Um abraço então, pessoal.